boa noite, amém? Graças e paz, que Deus esteja nos abençoando em nome de Jesus, amém, irmãos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Creio que todo mundo tenha tido um bom Natal na presença de Deus, né? Amém? Aleluia. Devem ter comido muito, amém? É de Deus comer, amém, irmãos? Não é pecado comer. O pecado é ter a gula. Olha para o teu irmão e fala assim: derrubando obstáculos que te pararam em 2015. Quantos creem nisso? Diga amém. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Versículo do 41 ao 51. Quantos encontraram, diga amém. Amém? 1 Samuel está antes de 2 Samuel, amém, irmãos? Diz assim: o filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou. Repita comigo: desprezou. Porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, eu darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a que tens afrontado. Amém? Senhor, eu te louvo, Pai. Te louvo por esse dia, te louvo por essa palavra. Te louvo porque o Senhor é um Deus que está no controle das nossas vidas. Sabemos que muitas lutas, muitas dificuldades nesse ano que não finalizou ainda. Tivemos perdas, tivemos restituição, tivemos abandono, tivemos levante de palavras contra as nossas vidas, mas o mais importante, Senhor Deus, é saber que nós estamos te servindo. Então pedimos a ti, Senhor Deus, que esses gigantes que ainda insistem em se levantar contra as nossas vidas, que nesses últimos dias, até o término do dia 31, eles venham ser derrubados na autoridade que há no teu nome. Porque eu creio, Senhor Deus, verdadeiramente na tua palavra, naquilo que eu prego, naquilo que eu vivo. Porque é importante, Senhor Deus, nós entendermos e compreendermos que não há outro Deus a não ser tu, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por esse momento. É o que eu te agradeço. Te agradeço mesmo, Pai. Em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus. Amém. E graças a ti, amém? Pode se assentar em nome de Jesus, irmãos. Então, quando nós falamos, eu coloquei como tema assim: derrubando obstáculos e avançando para 2016. Vamos repetir? Derrubando obstáculos e avançando para 2016. Por que que eu escrevi dessa forma? Porque tem muitas pessoas, tem muitos de nós, irmãos, que vão levar alguns problemas de 2015 para 2016. Muitos de nós vão carregar essas coisas junto conosco. Eu vi uma cena, eu não gosto muito daquele programa do Luciano Huck, mas todo ano ele faz, eu não sei se é reza, se é uma oração, não sei lá o que ele faz, ele pega uns barcos e coloca lá, não sei se ele é devoto de Iemanjá, ele joga dizendo que tudo está indo no mar do esquecimento. Meu irmão, eu falo para você nessa noite, em nome de Jesus, que maior é o que está em você do que o que está no mundo. Quantos creem nisso de verdade? Diga amém. Então, isso não pode e não vai acontecer com você de levar problemas que você teve em 2015 para 2016. Pastor, mas eu ainda não resolvi esse problema.
a solução vem do Senhor. É Ele que dá o último veredito. Ele é o juiz, Ele é o verdadeiro juiz. Porque Deus, Ele controla nossas vidas. E Ele nos chama para uma batalha. Olha para o teu irmão e fala assim: tem uma batalha que não dá para você fugir. Essa batalha é sua. E Deus, presta bem atenção, meu irmão. Deus, Ele não te coloca numa batalha a qual você não consegue vencer. Deus, Ele não te coloca numa situação a qual você não consegue conquistar. Quantos entendem isso de verdade? Diga amém. Então, esse texto que nós lemos em 1 Samuel, nós falamos de Davi, um garoto de jovem aparência, um garoto que na verdade, vivia isolado. Alguns estudiosos dizem que Davi foi filho bastardo de Jessé, é por isso que ele não se misturava junto com seus irmãos, é por isso que ele cuidava de ovelhas. E com tudo isso eu entendo que Deus, Ele pega as menores coisas para fazer as maiores. Talvez você em 2015 ninguém te valorizou, ninguém te reconheceu, ninguém te deu nenhum tipo de credibilidade, mas o Senhor está falando: vai adiante porque eu estou contigo, vai adiante porque eu estou contigo, vai adiante porque eu estou contigo. Talvez Davi, naquele momento ali que ele ficava, a Bíblia diz assim, que ele matou urso, matou leões. Um jovem de 17 anos, um jovem novo, de boa aparência. Imagina um jovem de boa aparência, no meio ali daquelas ovelhas. Ovelha fede, irmãos. Ovelha fede, ovelha teimosa, e ele lá. E ele defendia as suas ovelhas com unhas e dentes. Quantos entendem isso de verdade? Diga amém. Então a força de Davi estava em quem? Repita comigo: a força de Davi estava em Deus. Livro de Salmos 9, versículo 10, diz assim: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Por isso que a palavra de Deus diz: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. Estava conversando com o diácono Antônio, o número de pessoas que começaram no ministério junto comigo. Por inúmeras pessoas, irmãos. Passa ano, entra ano, essas pessoas, elas permanecem do mesmo jeito. Estava citando ali para o Antônio, não dei nome para eles porque não é nem ético, mas pessoas que começaram comigo e pessoas que estavam há muito mais tempo no ministério que eu, não chegaram a lugar nenhum. Sabe por quê? Está acabando o ano, eu pego o meu violão de novo em 2015 e levo ele para 2016. Eu não tenho a capacidade de falar: eu preciso mudar de violão. Eu preciso mudar, eu preciso sair dessa inércia, eu preciso, na verdade, ter uma transformação. E aí você rompe o ano, tem toda aquela história, você amanhece na casa de parente ou na tua casa, come, dorme até mais tarde e fala assim: começou 2016. Do mesmo jeito. Não houve mudança no teu comportamento, não houve mudança nem nas tuas vestes. Olha para o teu irmão e fala assim: houve mudança nas vestes de Davi. Ele entendeu que ele saiu de uma posição de criador de ovelhas para uma posição de rei. É o que Deus quer te colocar, meu irmão, nessa noite. Numa posição aonde as pessoas, na verdade, vão ver que você é diferente, que você tem comportamentos e atitudes diferentes. Quantos estão entendendo? Diga amém. E em Provérbios capítulo 18, versículo 10 diz: o nome do Senhor é uma torre forte, os justos correm para elas e estão seguros. Você correu para quem e a quem em 2015? Pastor, eu estava com uma dívida muito grande, eu tive que ir no meu gerente do banco. Me mandaram uma foto
de um cara que tinha várias empadinhas, não sei quem recebeu essa foto no Facebook, não sei nem quem sabe quem me mandou. E o cara, antes de começar a vender os seus salgados na praia, Senhor, seja feito a tua vontade. Sabe para quem que ele correu? Para o Senhor. Sabe por que você não conseguiu realizar os teus sonhos em 2015? Porque você confiou em carros, em cavalos e não confiou no Senhor. Fala para o teu irmão assim, mas ainda dá tempo. Que dia é hoje? Para data eu sou horrível. Dia 27. Faltam quantos dias para terminar o ano? Fala para o teu irmão, isso para Deus não é nada. Fala para o teu irmão, ainda dá tempo de você buscar o Senhor. Ainda dá tempo de você se dobrar ao Senhor. Porque quando diz o nome do Senhor, é uma torre forte. O justo corre para ela e eles estão o quê? Seguros. Você sabia que o nome, ele expressa a qualidade da pessoa? O nome expressa a qualidade da pessoa. Quando nós falamos assim, o diabo está se levantando contra a tua vida, você já pensa num bicho feio, porque o nome do diabo representa aquela figura feia. Quando você fala assim, Deus está no controle da tua vida, você imagina um ser, como nós cantamos, né? Com os seus cabelos brancos, com os olhos como chama de fogo. Não é dessa forma? Em quem você pensou em 2015? Nesse Deus que pode te tirar de todas as situações, ou nesse diabo feio que vem te assolando? Esse gigante vai ser derrubado nessa noite em nome de Jesus. Quantos creem nisso, verdade, irmãos? Então fala para o teu irmão, então se alegra com essa cara. Ninguém mandou você comer muito, meu irmão. Quem come muito passa mal, cara. Amém? Golias não deve ter significado na sua vida. Talvez você acorde amanhã e fale assim, eu tenho um gigante para derrubar hoje. Você vai levantar diferente, você vai falar assim, o gigante já está derrubado em nome de Jesus. É dessa forma que nós temos que pensar. E é fato que todos os dias enfrentamos vários gigantes pelas nossas vidas. Gigantes que na verdade são pessoas treinadas. Tem pessoas que são treinadas para te derrubar. Vem com palavras negativas. Você dá um bom dia ou dá uma paz do Senhor, e a pessoa te dá um coice gospel. Às vezes crente dentro da igreja. Não consegue falar bem. Só vem com uma notícia, e são os gigantes que te rodeiam. Eu tive uma experiência, irmãos, maravilhosa, dia 25. Nós ficamos na casa do meu irmão até mais tarde, lá todo mundo batendo papo de família. E eu saí de lá, acho que era umas 10h30, e eu vim feliz para casa, irmãos. Quando apertei o controle remoto do portão da minha casa, o cabo de aço quebra, cara. Fala para o irmão, é coisa de Deus. Amém? Mas a Bíblia diz, louve, louve, exalte ao Senhor. Está preparado? Aí 10 para meia-noite, você olha para um lado para o outro, a quem vou chamar? O super serralheiro. Aonde que eu vou encontrar serralheiro, irmão? Aí eu falei, meu Deus do céu. Falei, deixa eu pensar, Senhor. Peguei a chave de engenheiro, a chave do Otto, que é uma inglesa, não conhece polegada, medida. Peguei a chave de engenheiro, comecei a desmontar. Falei, Senhor. Soltei de um lado, soltei do outro, eu com medo do portão caísse na cabeça da minha esposa, e sou eu e ela. Falei, tenta ligar para alguém, vamos tentar localizar alguém. Ou eu ia ter que dormir no portão da minha casa, com a Bíblia aqui assim, como se fosse uma árvore, irmão.
Aí eu louvo a Deus, liguei para o Nilson. O Nilson, é difícil localizá-lo no telefone, mas dessa vez Deus me abençoou. Ele atendeu o telefone, fez uma ponte com o Michel foi desmontar meu telefone, lá o nosso portão lá era meia-noite, lá vai pedrada, isso veio a molecada para ajudar e assim por diante. Mas só para a gente entender. Olha para o teu irmão e fala assim: se acontece contigo, qual seria teu comportamento? Quantos estão entendendo? Pastor, o senhor é pastor, o senhor tem gente que pode lhe ajudá-lo. Meu irmão, são gigantes que nós temos que derrubar nas nossas vidas. Quantos estão entendendo? Quantos estão entendendo de verdade? Então fala para o teu irmão: para de conversar comigo, cara. Eu quero entender melhor ainda. Então esses são gigantes, talvez uma perda do ente querido, o carro que quebrou, N coisas. O irmão abençoou o outro com um carro esses dias, o cara teve a pachorra de lavar o motor do carro e travou o carro. São gigantes que ele teve que vencer. São coisas que nós precisamos e necessitamos vencer nas nossas vidas. Olha o que o apóstolo Paulo fala no livro de Romanos capítulo 7, no versículo 19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, eu faço. Tem pessoas que estão do teu lado e estão, na verdade, estão temperando aquele troço com um tempero ruim, cara. Fala para o teu irmão: está assustado, meu irmão? Vai ficar mais ainda, cara. Porque precisamos derrubar a gigante que está nos atrapalhando em 2015, pô. Pastor, mas o ano está acabando. Você, não tem aquela propaganda, não sei se é da Tigre, sei lá de que marca que é, né? Que você leva aquele macaco contigo. Esse macaco vai morrer em 2015, meu irmão. E você vai em 2016 passar o ano zerado. Diferente. Sem minha esposa saber, eu fiz algumas metas para mim. Eu quero, em nome de Jesus, e vou falar aqui nesse púlpito do que eu vou fazer. Eu vou começar pela minha sala, que é uma baderna no escritório, irmão. São os gigantes que eu preciso destruir, pô. A Luna já está fazendo até careta para minha filha, para minha esposa que eu vi. Vai quase uns anos. A sala é minha, mas eu preciso, pô. Eu demoro 40 minutos para achar um documento, sendo que o documento está do meu lado, pô. E eu tracei algumas metas para 2016 para mim. E eu não quero que o que eu fiz em 2015 venha como bagagem para 2016. Quantos precisam mudar? Diga amém. Fala para o teu irmão: ainda há tempo. Porque na minha vida vai dar tempo. Se na minha vai dar, na sua também vai dar, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, em outros muitos gigantes que enfrentamos, ninguém sabe ao certo com qual cara ele virá. O gigante que se levanta com a tua vida, você não sabe com que cara ele vem. Você só sabe depois que você está vivendo aquela situação. Que depois você está naquela pegada. Fala para o teu irmão: é um novo tempo. Eu preciso desse novo tempo. Nós precisamos. Ninguém havia lembrado de Deus. O interessante é que você pega essa passagem. Os israelitas que viviam ali, conheciam a Deus, eles não pensavam em Deus. Eles pensavam em quem? Repita comigo: no gigante. Nós sabemos nome de demônios, sabemos nomes mas às vezes nós não lembramos um versículo da Bíblia para que possa nos alimentar e nos alicerçar. Às vezes você fala em tantas coisas e esquece do tamanho do teu Deus, do nosso Deus. E no capítulo 17 fala sobre isso, né? É só você ver. E no versículo 26, Davi lembra que ele é filho de Deus. Fala para o teu irmão: começa a lembrar que você é filho de Deus.
Começa a se lembrar que o Senhor, Ele tem uma promessa para a tua vida, que você ceará na presença dos teus inimigos. Começa a lembrar que a Bíblia diz que será salvo tu e a tua casa. Começa a lembrar que os teus filhos não se desviarão nem para a direita nem para a esquerda. Começa a lembrar que tu comerás o melhor dessa terra. Começa a lembrar que 1000 cairão ao teu lado e tu mas não. Ah, pastor, eu tenho um problema. Ah, pastor, eu tenho dificuldade. Ah, pastor, a minha vida o senhor não faz ideia. Ah, pastor, eu comprei um carro, está difícil. Ah, pastor, sabe, estão demitindo na Uzi Minas. Ah, pastor, sabe, a faixa portuária está demitindo, está ruim. Ah, meu irmão. Você serve o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e da Peniel Guaibê, da Assembleia de Deus, da Deus é Amor. Você serve um Deus que na verdade posso todas as coisas naquele que me fortalece, pô. E por que eu me lembro dos problemas? Porque o problema está dentro de você. É muito mais fácil eu jogar a responsabilidade para o Otto, sendo que eu preciso resolver esse problema. Hoje nós fomos numa praia gostosa, né? Eu não gosto muito do local onde eu fui, mas estava gostoso pelas pessoas, pelo ambiente. E depois nós fomos comer todo mundo junto no mesmo local. E eu estava pensando, poxa, eu poderia muito bem falar assim, eu vou à praia à tarde, pego o trânsito e não vou no culto. E eu estava conversando até com o Negrete que estava conosco. Falei, pô, Negrete, tu vê que barato? Nós fomos para a praia cedo, foi fácil para estacionar o carro, armamos o guarda-sol na frente de todo mundo, saímos de lá 1h30 para 2h da tarde, nós fomos almoçar no horário bom, dormimos, descansamos, e estamos aqui adorando ao Senhor. Sabe por quê? Porque quando eu faço as coisas direcionadas por Deus, eu não me atrapalho. Eu não me perco. Tudo que nós fizemos de errado, melhor aqui o retorno para mim. Tudo que nós fizemos em 2015 que não deu certo até hoje, foi porque eu não coloquei Deus em primeiro lugar. Porque eu priorizei outras coisas na minha vida. E quando eu priorizo outras coisas na minha vida, vem a consequência sobre aquilo que tinha tudo para dar certo. Gênesis capítulo 12, versículo 3 diz: Deus fala a Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Presta atenção, você tem noção do benefício e da imensa responsabilidade que temos em sermos filhos de Deus? Meu pai esteve na guerra, meu pai foi militar, e ele falava assim: honra sempre o teu nome. Honra sempre o teu nome. Honra sempre o teu nome. Agora eu entreguei a vida a Cristo, eu confessei a minha vida a Cristo, e eu não estou honrando aquele que me chamou para fazer parte da família dele. Porque as coisas do mundo ainda me atraem com uma certa facilidade, a ponto de eu, na verdade, não fazer mais a vontade do Pai e fazer a minha vontade. Será que Deus não está falando há muito tempo para você? Honra o meu nome, honra o meu nome. Irmãos, eu tenho orgulho de falar que sou protestante. Eu tenho orgulho. A pessoa vem me evangelizar com outras culturas novas. Irmão, eu sou protestante.
Eu sou protestante. Eu protesto contra tudo que é errado e vivo as boas novas que é o Evangelho. Quantos estão entendendo? Quantos estão entendendo, irmãos? João capítulo 1, no versículo 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Tem crente ainda que questiona. Nós estávamos conversando hoje na praia, eu e Rafael, o Felipe, o Negrete, a gente falando. Tem pessoas que não podem nem fazer uma faculdade de teologia, irmãos, senão a pessoa vai querer começar a criar na cabeça dela a religião dela. Tem pessoas que não podem ler muitos livros, senão começa a achar que, sabe, que Calvino está certo, que Armênio está errado, e aí começa aquelas loucuras, gospel dentro da cabeça da pessoa. Eu estudei numa cartilha chamado Caminho Suave, não sei quem é dessa época, Caminho Suave. Eu lembro de todas as lições do abecedário. A de abelha, B de bola, C de cachorro, D de dado, E de elefante, I de igreja. E algumas lições ainda estão aqui na minha cabeça. Nha Maria, e aquelas coisas todas. Sabe por quê? Era o beabá. Quem vive o beabá não sai do centro da vontade de Deus. Meu irmão, quem vive naquela pegada ali, quem vive ali na direção é trilho. O crente, ele tem que ser uma composição. Jesus vai na frente e nós vamos atrás. Eu não posso sair. Quando uma composição se desloca da outra, você não fala assim, que absurdo. Estava no trilho, pô. Você não faz esse comentário? Eu faço. Quantos fazem esse comentário? Eu faço. Pô, mas estava no trilho, pô. Por que que... Assim as pessoas, quando te vê, falam a mesma coisa. Andava no caminho do Senhor e saiu do trilho. E aí as pessoas se escandalizam. Quando eu vejo uma composição fora do trilho, eu me escandalizo. Sabe por quê? Alguém cometeu um erro. Alguém errou. Ou uma carga mal distribuída, ou o manobrista fez a operação errônea. Alguma coisa aconteceu. Porque aquele material foi feito para andar no trilho. Você aceitou Jesus para andar no trilho, sendo puxado pelo Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Às vezes nós agimos exatamente como aqueles soldados israelenses diante daquele gigante. E tudo isso, quando eu não consigo afrontar a situação, é porque, em primeiro lugar, repita comigo, eu não estou firme e alicerçado na palavra. Em segundo lugar, o inimigo conhece a minha deficiência e ele pode me atingir. E em terceiro lugar, eu me tornei uma pessoa despreparada. É só dessa forma que o inimigo consegue nos vencer. Uma vez eu estava na igreja, uma pombagira que nós expulsamos, falou assim, eu vou te pegar. Falei, tu me pega, seu debrecha, se eu não der brecha, tu me pega, o demônio. Uns 2 meses atrás, eu estava aqui na porta, eu falei isso na igreja, veio um cara de bicicleta igual um louco, para bem aqui na frente, o senhor passou, eu falei, sou? Ele totalmente bêbado, ele falou assim, o diabo está querendo te humilhar, está falando aqui do meu lado. Falei, meu irmão, ele me humilha,
Se eu der brecha. Eu não consigo vencer os obstáculos de 2015 se eu continuar dando brecha na minha vida. Você não foi chamado para ser qualquer coisa. Você tem um nome. E você segue um nome que está acima de todos os nomes. Sabe por que o Senhor te chamou? E para que o Senhor te chamou? Para ser cabeça e não cauda. Você entende isso, irmãos? Amém? Se não entende, pode falar, pastor, não estou entendendo, estou tendo dificuldade. No livro de Romanos, capítulo 8, no versículo 35, diz: quem nos separará do amor de Cristo? Durante muito tempo da minha vida eu meditei nesse texto, eu não sabia a resposta. Hoje eu sei. Fala para o teu irmão, sabe quem te afastará do amor de Cristo? Olha para fora daquela porta lá, o mundo. Quem não gosta de congregar, quem não gosta de estar em comunhão com os irmãos, a probabilidade de ficar no mundo é 100%. Joseph Smith, com os seus pensamentos, com as suas linhas de mentalidade, ele fundou uma seita. E eu não me escandalizo se outros pastores na atualidade não cometerem os mesmos comportamentos, que hoje, tantos títulos, tantas coisas, tantas mais, que se eu falar eu vou ficando entusiasmado e não quero ficar entusiasmado, é final de ano, irmãos. O povo se concentrou totalmente na força de Golias. Sabe, repita comigo. O povo se concentrou na força de Golias. Olha aqui para mim. 2015. Você se concentrou nos teus problemas e não se concentrou no nosso Deus. Eu frequentei centro um bom tempo. E eu lembro que as pessoas, durante a gira, falavam assim: tem que se concentrar para incorporar o demônio. Aí a pessoa, depois que se concentrava, incorporava aquele demônio nela. E o pior de tudo, ela não tinha a opção de escolher o demônio que vinha qualquer um. Quantos já foram de centro e conhecem aí? Vamos lá, os macumbeiros de plantão aí, do passado, irmão, se manifesta. Não tem opção, irmãos. Sabe por quê? Lá você é um cavalo, e quando você aceita Jesus, você é uma águia. Quando você confessa Jesus, você é uma corça. Toca no teu irmão. Fala para o teu irmão, a partir de hoje, não se concentre no gigante. Se concentre no Deus que te chamou pelo teu nome. Porque se você continuar se concentrando no gigante, você vai passar o ano tropeçando, como você passou 2015 todo. E Deus não quer que você tropece mais. Ele pega você pela tua mão,
te ergue e te ensina os novos caminhos. Há quanto tempo você precisa derrubar algumas muralhas na tua vida e você não resolve? São muralhas que nós vamos chamar de gigantes, seja familiares, seja de amigos e assim por diante. Desde o princípio, a família de Golias era inimigas dos israelitas. Desde o começo, Josué os expulsou da terra prometida 300 anos antes desse evento. E é provavelmente os soldados de Saul, quando viram Golias, eles murmuraram. Quem murmura não vence obstáculo. Quem murmura, meu irmão, não vence situação. Eu lembro em 1980. Luana nasceu em 83, né? 1984. Eu nunca tinha ficado numa fila tão grande na minha vida em busca de um emprego. A fila dava acho que umas 10 voltas na Rodrigues Alves, irmãos. Eu ia para a guarda portuária naquela época. E eu lá na fila. Um sol. Aquela fila não era obstáculo para quem tinha objetivo. Fala para o teu irmão assim, a fila não pode ser o teu obstáculo. Quem tem objetivo vence. Quem tem objetivo conquista. E eu quero falar que você vai conquistar nessa noite, em nome de Jesus. Meu irmão, se anima, cara. Seja um agente alavancador de pessoas. Problema vai existir. Dificuldades existirão. Quantas vezes você não quis parar em 2015? Faça uma reflexão se você tivesse parado. Você ia perder tempo. Pessoas que se desviam da casa do Senhor, perdem tempo. Pessoas que desistem da faculdade, perdem tempo. Pessoas que se desviam do seu ministério, perdem tempo. Oh. Tem algumas pessoas que vieram nessa noite para cá e não são muitas, são bem poucas, sem objetivo, sem foco, sem perspectiva de vida. Pessoas que estão desanimadas com as suas famílias. Pessoas que querem largar tudo. Como se você largando tudo fosse a solução dos teus problemas. Como pastor, te peço nessa noite,
Dá uma oportunidade para Deus. Dá uma chance para Ele, deixa Ele operar na tua vida. Você passou 2015 achando que você vinha deixando Deus operar na tua vida e você não deixou Deus operar na tua vida. São em momentos das nossas vidas, irmãos, que nós achamos que Deus, Ele nos abandonou. Por pior que seja o Pai, Ele não te abandona. Agora você imagina Deus, Ele vai te abandonar? Não. Talvez você tenha mágoa do teu pai, tenha algum tipo de aborrecimento com o teu pai. Acontece isso. Eu fiz uma pergunta para uma pessoa esses dias. Falei, você ama teu pai? A pessoa ficou estática olhando para mim. Esse pai, ele magoou tanto essa pessoa a ponto dela não conseguir declarar que verdadeiramente o ama. Mas eu tenho certeza e convicção que o ama, porque quem ama respeita. E depois eu perguntei, você não respeitava o teu pai? E a pessoa falou para mim, eu respeitava o meu pai. Quem respeita ama. É que os pais antigamente, eles tinham algum tipo de comportamentos que na verdade nós não conseguimos declarar o nosso amor para eles, irmãos. Aí Deus, Ele te formou a imagem e semelhança para você quebrar essa barreira, esse gigante que tem dentro da tua família. Ah, Deus. Talvez você ache, 2015 está tudo perdido. Não consegui derrubar os gigantes. Crise financeira, doença, perda de filhos, tudo, não consigo, acabou, para mim, eu desisto. Quem és tu, Deus? Eu não consegui chegar a lugar nenhum em 2015. E Deus fala assim, eu te encaminho nessa noite, Jesus Cristo, para te confortar. Aonde o descaso, a humilhação, a morte física e espiritual vai cair por terra na tua vida. E principalmente os pecados que nós trazemos, que na verdade nos afasta de Deus com uma certa facilidade. E existem algumas verdades que nós não nos cansamos de dizer, que Satanás ele se perturba ao ouvir que o sangue de Jesus nos purifica, quando eu vivo uma vida de obediência. Tem um louvor muito antigo que diz, Deus enviou seu Filho amado, para quê? Para te abençoar, irmãos, para fazer você vencer. Davi não era uma pessoa tola. Davi, ele sabia, ele conhecia o tamanho daquele gigante, mas ele também conhecia o tamanho do seu Deus. Eu tenho 7 passos, repita comigo, 7 passos, que vão te deixar convicto que o gigante não é nada. Primeiro, devemos estar sempre preparados. Repita comigo, devemos estar sempre preparados. Eu sou uma pessoa, não sei você que tem carro, eu sempre me preocupo em deixar o meu carro apto para qualquer situação. Abastecido, com óleo no nível, os pneus calibrados. Meu carro está pronto para uma emergência, para uma viagem, full time, meu irmão. Cheguei da praia, o tanque estava um pouco mais baixo, eu já fui lá dar uma calibrada lá. Deixei mais. É um hábito que eu tenho. Por quê? É o que eu li aqui. Devemos estar sempre preparados. Você não sabe o que vai acontecer. Quando nós colocamos extintores na igreja, não é para deixar a igreja bonitinha de vermelho. É porque nós temos que estar sempre preparados.
Se nós temos os intercessores, é que nós temos que estar sempre preparados. E como o crente se prepara? Ouvindo e obedecendo a palavra de Deus. Por que você faz uma faculdade? Porque você quer se formar para ser uma pessoa apta naquilo que você vai exercer. Amém? Então, Davi, ele se preparou como? Vencendo leões, ursos. Então o gigante não era nada, meu irmão. Talvez você tenha vencido coisas muito maiores do que esse gigante que se levantou em 2015 contra a tua vida. E ele está te afrontando. Ele está te parando. Número 2. Nunca se desanime. Olha para o teu irmão e fala assim: nunca se desanime. Porque pessoas não acreditam em você. Olha para o pastor Mesquita. Acho que eu estou com 125 agora. 125 quilos. 1,80 m. De uma pessoa desacreditada. Não pela minha família, não pelo ambiente de trabalho que eu tinha, mas ministerialmente falando. Eu tinha tudo para fazer parte do censo dos desviados. Não é verdade, pastor? Tinha tudo, irmãos. Desacreditado, me acusava, me perseguia. Essa garotada aqui, não dá, eu tenho até pena de falar deles. Sem credibilidade. E nós sempre posicionados. Sempre. Nunca desisti. Desacreditado. Ah, é um falso profeta. Ah, esse cara me empurrou quando orou. Ah, isso, aquilo, outro. Ah, porque não sei o quê. E eu sempre com a cabeça erguida. Porque eu sabia. E tinha convicção de quem tinha me chamado. Hoje em dia, alguns pastores em algumas igrejas nem me chamam para ministrar. Porque falam: esse cara é louco. Esse cara vai vir pregar na minha igreja, vai destruir minha igreja. Esse cara é louco. Esse cara não é normal. Fala para o irmão assim: continua sendo anormal, que Deus se alegra, cara. Deus não se alegra de pessoas normais. Muito certinho. Deus quer fazer um movimento, não, dá um tempo aí, Deus, esse movimento vai escandalizar a minha igreja. Meu irmão, nós viemos para escandalizar mesmo, para impactar a nação, para fazer a diferença. Até a criança orou aí agora, ó, para, meu irmão, para na pegada mesmo, cara. Quantos estão entendendo? Então fala para o teu irmão: se anima aí, ó. Parece um fariseu, cara. Ah, levanta a cabeça. Levanta, fala assim: meu irmão, eu estou aqui, cara. Tem um irmão, vou trazê-lo para pregar na igreja aqui, o diácono Renato. Ele falava assim para mim, eu falava que ele era meu escudeiro, né? Renato, vem comigo, quando eu ia pregar nas igrejas. Ele falava: pastor, sabe por que eu gosto de ir com o senhor? Porque o senhor chega, ninguém dá nada. Está todo mundo bonitão, e o senhor chega lá de camiseta, de tênis. E quando o senhor abre a boca, sai fogo da tua boca. Fala para o teu irmão: começa a ser quem você é. Apóstolo Paulo diz: sejam imitadores como eu fui de Cristo. Quantos estão entendendo? Fala para o teu irmão: não se desanime não, meu irmão. Número 3. Tenha sempre com você as armas corretas. Repita comigo: eu preciso estar usando as armas corretas. Cadê tua arma? Aleluia. Só isso? Levanta, meu irmão. Isso aqui é uma espada, cara, ó. Isso aqui é a palavra de Deus. Corta a medula, corta tudo que tem direito, em cima e embaixo.
Se prepara. Número 4. Ataque o inimigo sempre que você receber a ordem de Deus. Sabe como eu expulso o demônio? Quando Deus fala assim para mim, agora. Tivemos uma experiência recente na Bahia. O meu pastor estava pregando e eu intercedendo. Era dia dele pregar. E eu intercedendo. E eu não sou intercessor, né? Mas Deus, ele me deu muita visão espiritual. E eu começo a ler a igreja. E eu lendo, de repente, eu olhei para uma mulher, a filha do pastor estava na frente, ela pegou os 2 pés assim e jogou longe a pessoa. E de imediato eu fui lá, eu falei, levante e sai. E o demônio foi fazendo assim, eu falei, sai agora! Foi a hora que Deus, foi a hora que Deus me deu a ordem. A pessoa caiu, pá, durinha. Aí ela já trouxe uma maca, saiu com a ambulância recolhendo lá por trás, lá e com a equipe lá da intercessão. Sabe por quê? A arma certa estava na minha mão. Que arma que você está usando? Se você não estiver usando a arma certa, você não destrói os teus gigantes. Irmãos, uma vez eu li, o exército de Saul, todos eles eram canhotos. Ele era um exército de elite. Eles tinham uma habilidade incrível com a funda na mão. Nenhum deles conseguiram pegar o gigante. Eles não conseguiram pegar o gigante. Vai um garoto, repita comigo, vai um garoto, de boa aparência, bonitinho, até engraçadinho, mas que tinha experiência com Deus. Os grandes teólogos dizem que quando ele pegou a pedra, sabe onde acertou, meu irmão? Sabe aonde? No estômago, amém? Aonde? Aonde? Para quê? Para destruir aquele demônio da mente que tinha ali, ó. Pum! Fala para o teu irmão, toda vez que você destruiu o demônio, toda vez que você destruiu o gigante, arranca a cabeça dele. Diz o meu sobrinho, não está aqui hoje, que ele falou que não sei quem matou uma cobra e a cobra ainda veio com a cabeça para cima dele. Até vem mesmo, mas não tem força. Quando você arranca a cabeça, você destrói o inimigo. Número 5. Lembre-se sempre dos ensinamentos dos mais experientes. Quem foi militar vai entender o que eu estou falando. O sargento no quartel, ele não pode acabar, cara. Porque o sargento é um soldado melhorado que tem experiência. Sargento nunca pode acabar. Por quê? Ele consegue passar experiência para os mais novos. Estava conversando com o Alex esses dias. Como ele foi soldado e cabo, ele vai ter uma experiência maior do que os outros oficiais. Vai se destacar. Amém? Então nós sempre temos que valorizar os mais experientes. Número 6. Repita comigo. A fé é fundamental para a conquista. E número 7. Nunca permita que depois que o gigante for derrubado, ele volte a se levantar.
Sabe por que você não conquistou muitas coisas em 2015? Você destruiu, você venceu, mas não arrancou a cabeça. Quando eu não arranco a cabeça, ele se levanta novamente. Fica de pé em nome de Jesus. Eu vou te fazer uma pergunta nessa noite. Não adianta eu clamar pela tua vida, sendo que é você que conhece os gigantes que estão se levantando contra a tua vida. E é o tempo de cada um de nós tomarmos as nossas vestes e seguir em frente para derrubar esse que tentou nos parar em 2015. O ano ainda não acabou. Eu creio que ainda, se há fôlego à vida, eu creio que o Senhor tem o melhor para a vida de cada um de nós. Eu creio. É um tempo de conquista sobre o teu ministério, sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o que você quer para a tua vida verdadeiramente. Aonde eu vou chegar e por que eu tenho que chegar? O que eu preciso conquistar? O que eu não conquistei? E o que me levou a não conquistar? O que fez que eu não conquistasse o que foi ministrado em 2014? Você pode curvar a tua cabeça em nome de Jesus? Antes de orar pela tua vida, eu quero fazer o apelo, porque eu quero que seja derramado nessa noite tudo aquilo que nós temos de direito nesse ano de 2015, em nome de Jesus. E eu gostaria de saber se tem alguém aqui nessa noite que não entregou sua vida a Cristo ainda, confessando Jesus como seu único e suficiente Salvador. No teu lugar, é só levantar tuas mãos, falar: pastor, eu preciso entregar minha vida a Cristo. Ou você que por algum motivo estava afastado dos caminhos do Senhor, se você quer voltar nessa noite, no teu lugar é só levantar tuas mãos. No teu lugar, não sai daqui sem tomar essa decisão, porque a frustração está sendo grande no meio das igrejas evangélicas, irmãos. Não estamos conseguindo, não estamos conquistando algumas coisas, estamos parando literalmente. E é tempo de uma mudança sobre as nossas vidas. Tem alguém aqui nessa noite? No teu lugar mesmo, não tem medo, eu não vou te chamar aqui à frente. Não vou te chamar aqui. No teu lugar.